Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente volta às ruas da Vila Isabel para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o porquê os bairros residenciais ainda resistem em Curitiba. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muita gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. E agora a gente tem uma novidade, que é o canal no WhatsApp, também aqui do Curitibando, para você fazer parte de mais essa comunidade, receber atualizações quentinhas, conteúdos exclusivos e muito mais, basta você se inscrever a partir do link que está aqui na descrição do vídeo. Não custa nada e você fica ainda mais pertinho da gente. O tema de hoje tem muito a ver com outro vídeo que a gente fez sobre o silêncio aqui em Curitiba. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista também. Mas quando a gente fala em bairros residenciais, a gente está falando em bairros que realmente têm a cara de bairros residenciais, como é o caso da Vila Isabel, alguns trechos do Portão, Santa Cândida, Santa Quitéria, a própria Vila Auer, também em alguns trechos. Por quê? Porque a gente vê a cidade cada vez crescendo mais. A gente sempre comenta como Curitiba tem passado por um crescimento vertiginoso, se tornando uma capital cada vez maior, com uma população maior, com problemas também de cidade grande, e ao mesmo tempo a gente tem esses redutos de tranquilidade que são esses bairros, como é o caso da Vila Isabel, em que a gente pode perceber aqui as ruas estreitas, ou vamos lá, ruas também do tamanho normal. Quando eu digo ruas estreitas é porque não são grandes avenidas, bastante arborização, bastante acesso das famílias passeando com cachorro, como a gente vai ver e está vendo agora. Bastante também desse senso de comunidade em que o curitibano tem, ou o morador de uma maneira geral, porque isso vale também para a sua cidade, se sente pertencente a esse tipo de estrutura urbana. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa esquina? Olha só que bonito. A gente tem os prédios, ali atrás, naquelas árvores, tem uma espécie de viveiro aberto de pássaros. É bem bonito, a gente já fez um short aqui no canal sobre ele, então dá uma olhadinha porque vale bastante a pena. A gente está na rua Guido Straub, que também já tem vídeo aqui no canal contando a história do nome dessa rua. Então perceba que a gente tem, de um lado, como vocês já perceberam aqui no canal, a Curitiba Metrópole, que se a gente andar 4 quadras para cima, mais ou menos, a gente chega na República Argentina. Mas gente passeando com cachorro, carro, casa, árvore, né? Tudo faz parte de um bairro residencial. E aqui a gente tem essa espécie de reduto da tranquilidade, em que a gente consegue caminhar, conhecer o vizinho, ter também mais qualidade de vida. E isso é um dos principais aspectos que fazem com que alguns bairros de Curitiba preservem essas características de bairros residenciais, cada vez mais verticalizados, é verdade, mas também mais residenciais. Muita gente comenta também aqui nos vídeos do canal que não vê muitos comércios nos bairros residenciais. Isso é verdade, em alguns bairros, como a gente mostrou ali naquela região do Bigorrilho no vídeo sobre o silêncio, ou como a gente pode ver aqui na Vila Isabel, os comércios ficam concentrados em algumas zonas. Se você sobe até a República Argentina, você tem aí uma plenitude de comércio, você tem uma plenitude de opções, desde restaurantes, sei lá, japoneses, até hamburguerias, até supermercados, você tem centros de convivência como o Sesc, você tem cafés, você tem farmácia, lojas de utilidade, posto de gasolina, enfim, está tudo lá. Você tem essa concentração desse tipo de serviço
gerando uma maior confluência de pessoas e nas regiões residenciais mais tranquilidade. Justamente porque tem muita gente que valoriza a tranquilidade, a segurança e essa infraestrutura dos bairros residenciais, com essas ruas mais arborizadas, como a gente pode ver aqui, com mais áreas verdes, mas sem perder a proximidade desses serviços que a gente pode entender como essenciais. Conta para mim como é que é aí na tua cidade, se você tem acesso a comércio muito próximo de casa ou se você tem que caminhar um pouco mais para chegar nessa zona, nessas áreas que são mais comerciais. Deixa pra gente aqui nos comentários. Também comenta se você acha que é melhor ter essa tranquilidade ou você ter o comércio mais próximo. Eu particularmente prefiro essa tranquilidade. Depois, ali no comecinho do vídeo, a gente falou sobre identidade. Isso é um elemento muito importante dentro da cultura curitibana, porque a gente sempre comenta a respeito da questão da identidade de Curitiba, do que é ser curitibano e do que é estar em Curitiba. A gente tem até um vídeo em que nós desvendamos os hábitos dos curitibanos e também vamos identificando traços da identidade de Curitiba. Você pode ter adotado a capital como casa e acaba também adotando alguns traços do que é ser curitibano. Então, essa questão da identidade é muito importante. A Vila Isabel, como a gente comentou já em outro vídeo, em que a gente conta a história do bairro, e lá na frente eu acho que a gente vai passar num lugar muito histórico aqui do bairro, no vídeo em que a gente conta a história do bairro, você consegue perceber o porquê quem mora numa região como a Vila Isabel, ou também em outro bairro, dá tanto valor a essa história pregressa. Muitas vezes é a história da sua família e muitas vezes é a sua própria história enquanto sujeito adulto, alguém que construiu também a sua identidade a partir da identidade do bairro. Justamente porque os bairros eles possuem uma história, identidades próprias, desde as características arquitetônicas e também culturais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Veja, por exemplo, aqui na Vila Isabel, como ele é um bairro mais antigo, ele também tem prédios mais antigos, como esse à nossa esquerda, como alguns ali na frente, outros que a gente passou, né? E esse aspecto é bem importante, porque também nos faz lembrar da Curitiba do passado, uma Curitiba que se construiu e evoluiu. Quem já assiste ao canal há mais tempo vai lembrar que nós já comentamos sobre a modernização de Curitiba a partir da década de 70. Se você pega fotos ali de 40, 50, 60, você vai ver que Curitiba não era uma cidade com tantas árvores como é agora. Claro, tinham os parques, né? Por exemplo, já tinha o jardim, o passeio público, mas a partir da década de 70 isso vai se alastrando por vários bairros de Curitiba. A maioria dos bairros tem um parque, tem praças, tem espaços de convivência e lazer, e acaba, obviamente, também fazendo parte da identidade das pessoas. Pode ver, a gente já passou por muitas pessoas caminhando, muita gente fazendo ali também o seu passeio com o cachorro, muita gente saindo por motivos diversos. Tudo isso também é um aspecto cultural e que está se tornando cada vez mais raro se a gente parar para pensar. À medida em que a cidade cresce, esse tipo de benesse acaba ficando para trás. Uma coisa também que a gente precisa levar em conta, bairros mais antigos também tem uma tendência maior à resistência a mudanças.
Você, como a gente comentou, existe uma padronização dos prédios, existe uma maior busca por manter essa mesma identidade, como é que a gente pode dizer, esse mesmo aspecto visual, arquitetônico da cidade. A gente não pode, claro, deixar de prestar atenção que as mudanças acontecem e elas são importantes, mas é num ritmo muito mais lento e muito menos agressivo a, ao, à cidade, ao aspecto da cidade. Por quê? Porque a gente tem também uma maior força dos moradores, garantindo que essa área se preserve como tal. Outro ponto bem importante também, que faz parte da questão aqui curitibana, é a legislação. Curitiba possui leis de zoneamento que protegem áreas residenciais e que acabam, claro, dificultando a construção de edifícios muito altos e a ocupação excessiva do solo. Como a gente pode ver, a gente tem bastante prédio, como a gente já disse, a Vila Isabel é uma área verticalizada, porém ela precisa respeitar uma determinada legislação. Eu não sei dizer para vocês agora de cabeça qual é o zoneamento dessa região aqui, mas se a gente compara, como eu já disse, com o que tem ali já na área da República Argentina, aqui são prédios muito mais baixos, muito menos agressivos, digamos assim. Então a gente tem esse aspecto também mais harmonioso. Fica até uma coisa um pouco assim bucólica e gostosa, na minha opinião. Afinal, fica bem mais convidativo para a gente poder caminhar, passear, né? A gente está gravando esse vídeo no final de tarde, agora são 20 para as 6. A gente está com 27 graus. Foi um dia bem quente, a gente chegou a ter 30 graus ali de máxima no meio-dia. Eu sei que para quem é ali das regiões mais do norte e nordeste, isso não é uma grande coisa, mas a gente aqui acaba estranhando bastante. E outra coisa também importante é que assim, alguns bairros eles têm uma aura muito própria e a Vila Isabel é um deles. Cristo Rei é outro, o Cajuru também tem muito disso, o próprio Uberaba, Jardim das Américas, que a gente já mostrou aqui no canal. Jardim das Américas, um bairro também que preserva muito dessas características residenciais que a gente tem comentado aqui. E é um bairro excelente, por sinal, para quem quer criar seus filhos de uma maneira um pouco mais solta. É um bairro em que você tem muitas ruas, praças, que você pode assim dar um pouco mais de liberdade supervisionada às crianças. É um bairro menos movimentado do que a Vila Isabel. Vila Isabel a gente está muito próximo da Água Verde, muito próximo do centro, do Batel, então também tem essa vantagem. E é claro que existe, como a gente já comentou, um vínculo emocional muito forte com esses bairros. É muito comum que você encontre moradores de 40, 50 anos da região, famílias que acabam também criando núcleos dentro desses bairros, o que faz com que a identidade da família, como a gente já comentou antes, também se entrelace com a identidade do bairro. Isso é bem importante. Lembra que eu falei também ali no comecinho do vídeo sobre história? Pois é, a gente está chegando num quarteirão bem importante aqui da Vila Isabel. Vamos só dar uma olhada também panorâmica aqui no que a gente tem no nosso entorno. Ali a gente viu um bar raiz, também com o pessoal conversando, se divertindo, num volume não muito alto, que é característica aqui de Curitiba. E à nossa esquerda a gente tem o Templo das Musas, ou Templo Neopitagórico.
que já tem vídeo aqui no canal também, por sinal, que é uma espécie de sociedade secreta criada por alguns intelectuais aqui de Curitiba, como o professor Dario Veloso, que dá nome a essa rua que a gente está passando agora, e também o professor Guido Straub, que é a rua em que a gente começou o nosso vídeo. Por sinal, uma curiosidade aqui da Vila Isabel, várias ruas aqui da região têm nome de professor, jornalista, intelectuais, também porque tem a ver com aqui a região do Templo das Musas ou Templo Neopitagórico. Esse templo, essa instituição, ela está extremamente entrelaçada com a história do bairro. É aquilo que a gente falou lá atrás. São tradições, são aspectos históricos mesmo preservados e que fazem parte dessa região como um todo. Se você quiser conhecer a história e o porquê dessa sociedade, do Templo Neopitagórico, quem fazia parte dele e tudo mais, a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto. A gente precisa também ressaltar que a resistência desses bairros residenciais não é algo estático, mas sim é um processo dinâmico que envolve diversos atores sociais e interesses também. A gente precisa sempre pensar na questão do equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, a preservação da qualidade de vida e também essa imagem que a gente tem da cidade. Olha só mais um pouquinho do tempo. Dessa imagem que a gente tem da cidade, do que é uma cidade hoje, uma cidade pós-moderna, por assim dizer. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Bauman. Ele vai falar sobre a sociedade líquida, as relações líquidas de uma maneira geral. E o que é isso para ele? É justamente aquilo que não tem forma, aquilo que é tão amorfo que acaba cabendo em qualquer situação. O Stuart Hall chama de identidades híbridas, mas o Bauman acaba atualizando ainda com outros conceitos e vai chamar de sociedade líquida. Eu penso que Curitiba ela tenta ir na contramão dessa sociedade líquida. Por quê? Porque ela tenta preservar essas características que são da sua identidade e também formatar de uma maneira positiva quem acaba abraçando a cidade como sua. O que eu quero dizer com isso? Curitiba é uma cidade muito singular. É uma cidade que tem ali o seu próprio modus operandi, ainda, pelo menos. Então, acaba, claro, criando uma preservação da sua identidade. A gente já falou bastante sobre esse tópico aqui no nosso canal. E a gente precisa pensar que, claro, hoje a gente está mostrando a Vila Isabel, mas a gente já passeou, por exemplo, na região mais residencial do Portão, que é o vídeo em que a gente fala sobre a questão das amizades em Curitiba, se é realmente difícil fazer amizade aqui em Curitiba. A gente já passeou numa área mais residencial do Água Verde, em que a gente debate qual que é a missão do curitibano. A gente já passeou na área mais residencial do Uberaba, em que a gente conta a história do bairro, que por sinal parece uma cidadezinha do interior. A gente já passeou também no Jardim das Américas, como a gente já comentou. A gente já passeou numa região mais residencial do Bigorrilho, em que a gente fala sobre o silêncio, e também em outra que a gente comenta sobre dicas para você morar e sobreviver aqui na capital paranaense. Então, a gente tem uma grande gama de opções de bairros residenciais aqui, fora outros que a gente também ainda nem visitou. Um que eu recomendo para vocês também é o AU,
que a gente debate, que a gente passeia num vídeo em que a gente debate sobre como empreender em Curitiba. Então, a gente passeia por esse bairro que é lindíssimo, muito interessante, e debate também um tema bem interessante. E outra coisa, nesse vídeo a gente fez uma parte especial para os membros, em que a gente mostra uma pracinha super bacana e histórica também para os moradores ali da região do Laú, Juvevê. E aí, conta para mim como você vê os bairros residenciais aqui de Curitiba e da sua cidade. Você acha que eles vão continuar sendo preservados? Que os bairros residenciais vão continuar existindo ou vão ser engolidos pela cidade? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, considere ser membro e faça parte também da nossa comunidade lá no WhatsApp, porque é mais uma forma de você ter acesso a conteúdos sobre Curitiba, inclusive vai ter muito conteúdo exclusivo. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!